Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula passada, estudamos um pouco sobre como criar cenários. Hoje vamos ver dicas de luz, sombra e também texturas. Vocês vão ver que esses elementos vão acrescentar bastante no desenho de vocês. Então, para começar a explicar esse conceito, eu vou fazer aqui vou fazer um círculo. Esse vai ser o nosso objeto que vai receber a luz. Nessa aula de hoje eu vou estar usando o lápis. Vocês vão ver que no começo vai estar clarinho, porque são só as guias. Depois a gente vai começar a sombrear esse objeto. Bem aqui eu vou fazer uma lâmpada, e essa lâmpada vai indicar a direção da nossa luz. Esse aqui eu vou marcar com canetinha para vocês verem melhor. Bom, assim que a gente colocou a lâmpada, eu estou fazendo esses tracejados para vocês conseguirem enxergar o caminho que essa luz está fazendo até chegar no nosso objeto. Feito isso, vamos adicionar uma cor base no nosso desenho. Essa cor base, ela é a cor original do objeto sem a interferência de luz e sombra. Também chamamos de meio tom. Bem, após ter definido o tom base do nosso objeto, agora a gente vai definir a sombra. Bom, se a luz está direcionada para cá, então a parte que a luz não vai conseguir chegar está do outro lado. Então a gente tem a parte mais escura do nosso objeto. É onde a luz não vai conseguir alcançar. Bom, para esfumaçar um pouquinho essa nossa sombra, a gente pode passar com o dedo. Vocês podem ver que quando a gente começa a sombrear um desenho, a gente acaba se sujando um pouco, então não tem jeito. Na parte de cima, onde a luz bate diretamente, a gente tem a nossa luz central. Como a luz está vindo de cima, ela vai continuar. A gente pode continuar nosso tracejado. Essa luz vai bater na nossa superfície, onde está o objeto, e vai voltar para o objeto. Por isso que a gente tem essa parte de baixo que é um pouco mais clara, porque a gente tem a nossa luz rebatida, que é a luz que bate na superfície. Vamos dizer que esse objeto está na mesa, a luz bate na mesa e ela volta para o objeto. Então essa parte de trás, que é onde a luz direta não alcança, ela é um pouquinho mais clara porque a gente tem essa luz rebatida. E em cima a nossa luz central, que é onde a luz chega diretamente. Bom,
Até esse tracejado, a gente pode fazer a nossa sombra projetada. A sombra projetada é a sombra que o objeto projeta sobre a superfície onde ele se encontra. Lembrando que essa sombra projetada, claro, ela sempre vai seguir o formato do nosso objeto. Outra dica importante é que a nossa sombra projetada, ela vai clareando, porque bem no final já vai começando a chegar a luz, então vai ficando mais claro. E bem onde essa forma se encontra, a gente tem a nossa sombra de contato, que é a sombra de oclusão. É a parte mais escura do nosso desenho, porque a gente tem dois objetos bem próximos. Bom, essa parte de cima que eu comentei com vocês é a parte da luz central. Vamos ter o nosso highlight, que é o foco onde a luz bate diretamente. Então é o ponto mais forte onde a luz chega. Geralmente vocês conseguem enxergar bem no olho, por exemplo, sempre tem aquela bolinha branca. Em balões também vocês vão ver muito isso. Então, só recapitulando, a parte onde a luz bate diretamente no nosso objeto é a nossa luz central. Aqui a gente tem a nossa sombra. Aqui é a nossa sombra projetada. Que é a sombra que o objeto está fazendo na superfície. Essa parte mais clara é a nossa luz rebatida. Que é a luz que chega na superfície e volta para o nosso objeto. E aqui a gente tem o nosso highlight, que é o foco luminoso. Eu fiz essa imagem, vocês podem ver melhor na tela, onde cada elemento se encontra. Vocês podem ver que, apesar de eu ter usado apenas um lápis para definir luz e sombra no nosso objeto, a gente tem várias tonalidades de cinza, de claro até o escuro. Por isso, é importante a gente praticar a escala tonal do preto ou colorido, pois assim você vai conseguir diferenciar bem a luz e a sombra do nosso objeto. Então, pessoal, esses foram os conceitos bases para a gente aprender a luz e sombra. Vocês podem também aplicar em várias outras formas geométricas, pois quando aplicarem em um objeto, vocês já vão ter essa base. Como vocês podem ver na imagem, eu fiz o sombreamento de um cubo, um triângulo e um cilindro. Aqui eu vou demonstrar para vocês, vou fazer uma maçã sobre uma mesa e aplicar os mesmos conceitos. Nesse exemplo eu vou estar utilizando o lápis de cor, então a gente já vai fazer o colorido. Eu vou desenhar a nossa superfície. A nossa maçã vai ser uma maçã verde.
Então esse é só mais um exemplo para vocês conseguirem fixar bem esses conceitos de luz e sombra. Bom, feito o rascunho do nosso desenho, eu vou colocar a nossa luz, definir a direção dela. A maioria das luzes, elas vêm de cima, porque é onde a gente tem a luz do sol, as lâmpadas, elas sempre vêm, a maioria das vezes, nessa direção. Mas existem vários tipos de luz, luz de baixo, luz de lado. Então depende muito assim do que você quer expressar no seu desenho. Então com o tracejado eu vou fazer aqui a direção da nossa luz. Então, feito isso, eu vou começar a colocar o nosso tom base. Que é a cor neutra do nosso objeto. Bom, após definir a cor base do nosso objeto, como vocês já viram no outro exemplo, a gente vai ter a sombra, que é onde a luz não chega. Bom, a parte de cima, onde está virada para a nossa luz, é a parte mais clara, que é a nossa luz central. E continuando a direção da luz, a gente vai definir até onde vai a nossa sombra projetada. Bom, estou adicionando a cor base da superfície, né, da nossa mesa. E aqui onde o nosso objeto está encostado, a gente tem a nossa sombra projetada. Bem aqui, onde a maçã está encostando na nossa mesa, a gente tem a parte mais escura da sombra, que, como comentei com vocês, é a sombra de contato, também chamada de sombra de oclusão. Essa é a parte mais escura do desenho. Sempre que você tiver contato de dois objetos, a gente vai ter essa sombra mais escura, porque é onde a luz não consegue chegar. Aqui embaixo a gente tem a nossa luz rebatida, vocês podem ver que está um pouquinho mais claro. E aqui em cima, a gente com a borracha tenta clarear um pouquinho o tom base, para a gente ter nosso highlight. Que é o ponto mais brilhoso do desenho. Bom, pessoal, esse foi só mais um exemplo para vocês fixarem esses conceitos de luz e sombra. Agora a gente vai ver sobre texturas. As texturas são o que definem o tipo de material do nosso objeto, além de sombreá-los e passar a sensação de tridimensionalidade. As melhores texturas são aquelas que a gente consegue observar na vida real, nas fotografias, e é só você olhar à sua volta e reproduzir as texturas que você consegue identificar.
Então aqui eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Bom, a primeira textura eu vou fazer aqui é a madeira. Então a gente tem o clássico tronco de árvore. E sempre que a gente trabalhar coisas orgânicas, você não precisa ficar com um traço rígido, é bem solto mesmo, porque a natureza ela não tem regras, né? Ela é bem orgânica. Então aqui eu estou fazendo uns troncos, as raízes. Se vocês forem observar, as árvores elas têm umas listras. Ela também tem o famoso espiral. Então, eu estou fazendo aqui na árvore, mas essa textura de madeira você pode replicar numa mesa, numa cadeira, que você já vai conseguir identificar que o material é de madeira. Bom, aqui vocês podem ver a textura de madeira. Também vou dar um exemplo para vocês sobre a textura metal. Então, vou fazer aqui uma latinha. Aqui o fundo da nossa lata é mais escuro. Bom, e sempre quando você for fazer a textura, é bom você seguir a linha de fluxo do seu objeto. Então, se eu tenho um objeto que é cilindro, eu vou tentar sombreá-lo sempre nesse movimento mais circular. Então, o metal ele tem uma sombra mais marcada. Então, eu vou descendo aqui. Essa mesma textura da lata, vocês também conseguem enxergar no parafuso, em qualquer material de metal. Em robôs você consegue fazer isso. Bom, outro exemplo é da água. Esses materiais mais transparentes, você só precisa definir bem a silhueta. Aqui eu vou fazer uma pocinha d'água. Então, na água você vai conseguir ver alguns reflexos. Também temos as texturas de folha, que de novo elas são sempre bem orgânicas. Bom, e pelos e cabelos, sempre quando você for tentar reproduzir esse tipo de material, você pode trabalhar por mechas, em vez de ficar fazendo linha por linha para representar um cabelo. Você pode definir a mecha e a partir dessa mecha você faz alguns riscos. Deixa uma parte mais clara, que é onde a luz está chegando no seu cabelo. Mas você começa a preenchê-los, passando essa sensação de volume do cabelo. Mesma coisa num cabelo cacheado.
Bom, pessoal, é isso. As texturas vocês conseguem identificar olhando à sua volta, referências fotográficas, pesquisando. Então, é importante vocês praticarem, porque quanto mais vocês praticarem, mais vai ficar na memória de vocês e vocês vão conseguir reproduzir isso mais automaticamente. Então é isso, pessoal, nossa aula de hoje. Tentem aplicar nos próximos desenhos de vocês esses conceitos de luz, sombra e textura. E como atividade para casa, a gente vai passar mais verbetes para vocês produzirem e também envie para a nossa produção via e-mail ou WhatsApp, que vamos poder te acompanhar melhor. Então a gente se encontra na próxima aula.